Você já ouviu essas parábolas tantas vezes que talvez consiga repeti-las quase de memória. Elas aparecem em sermões, estudos bíblicos, devocionais, livros, cursos, vídeos curtos e até em reels. E justamente por serem tão conhecidas, existe um risco silencioso: a gente passa a escutar com piloto automático, como se já soubéssemos exatamente o que Jesus quis dizer. O problema é que, em muitos casos, as interpretações populares que circulam por aí não apenas deixam passar detalhes, elas mudam o sentido inteiro. E quando o sentido muda, algo maior é afetado: a maneira como enxergamos o caráter de Deus, o propósito do Evangelho e a forma como vivemos a fé no cotidiano. Talvez você esteja pensando, mas como assim? Parábola é simples, é só uma historinha com moral. Só que as parábolas de Jesus não eram contos inocentes. Elas eram confrontos disfarçados, convites à conversão, revelações sobre o reino e, muitas vezes, críticas diretas à religiosidade vazia. Jesus usava histórias comuns para desmontar certezas orgulhosas. Ele falava de pão, moedas, festas, dívidas, pastores, ovelhas, vizinhos e família, mas por trás desses elementos havia dinamite espiritual. E, quando a gente lê com os olhos do nosso tempo, sem considerar o contexto do mundo antigo, acabamos projetando na história uma ideia que parece bonita, mas não é exatamente o que Jesus estava ensinando. Hoje eu quero te conduzir por 6 parábolas que quase todo mundo acha que entende, e mostrar como, em muitos casos, a leitura mais comum deixa escapar a profundidade. Não estamos falando de curiosidades ou de detalhes acadêmicos para impressionar. Estamos falando de uma mudança de lente, sair de interpretações que colocam Deus como alguém difícil, relutante, que precisa ser convencido, e reencontrar o Deus que Jesus revelou, o Pai que dá, que busca, que acolhe, que justifica, que chama para dentro da festa. Prepare-se, porque talvez algumas certezas caiam, mas a fé pode ficar mais firme, mais madura e mais confiante. A primeira parábola é a do amigo que pede pão de madrugada, conhecida por muitos como a parábola do amigo inoportuno. Ela aparece em um momento muito específico: Jesus está ensinando sobre oração. Os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Ele dá o modelo, fala sobre pedir o pão diário, sobre perdão, sobre livramento. Em seguida, Jesus conta uma história: um homem recebe uma visita inesperada durante a noite. Naquele mundo, receber alguém em casa não era uma conveniência social, era uma obrigação de honra. Hospitalidade não era opcional, era um compromisso comunitário. Você não deixava um visitante sem alimento, ainda mais se ele viesse de viagem, cansado, faminto, e chegasse tarde. Então o anfitrião se vê numa crise: ele não tem pão para servir. E, naquele tempo, pão não era um item na despensa, era o básico, o essencial. Ele vai até a casa de um amigo e bate a porta no meio da noite pedindo 3 pães. Só esse detalhe já mostra o peso da situação: ninguém acorda uma família inteira por capricho. O homem está constrangido, pressionado pela responsabilidade. Do lado de dentro, o amigo responde irritado: a porta já está trancada, as crianças já estão dormindo, a casa é pequena, todo mundo está deitado, levantar vai dar trabalho, vai causar confusão. E, mesmo assim, depois de algum tempo, ele se levanta e entrega o pão. A leitura mais repetida hoje diz: viu? Você precisa insistir na oração até Deus ceder. Tem que bater, 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 incomodar, importunar, porque Deus só responde quando você persiste. Parece motivador. Parece espiritual. Só que existe um problema sério: essa interpretação transforma Deus em alguém parecido com um vizinho irritado que só ajuda para se livrar do incômodo. E se o objetivo de Jesus era revelar o Pai, por que ele escolheria uma imagem que faz o Pai parecer relutante, cansado de nós, quase incomodado com nossas orações? A chave dessa parábola não é a ideia de encher a paciência. Existe uma palavra grega ali, muitas vezes traduzida como importunação, que é anaideia. Em muitas leituras modernas, essa palavra foi interpretada como insistência teimosa, como alguém que não tem vergonha de pedir repetidas vezes. Mas, no contexto cultural da época, o sentido se aproxima mais de ausência de vergonha no sentido de honra pública, reputação, responsabilidade social. É como se Jesus estivesse dizendo:
O homem de dentro da casa não se levanta porque o outro ficou repetindo o pedido como um chato, ele se levanta porque não ajudar seria vergonhoso. Numa comunidade onde a hospitalidade era sagrada, negar pão a um vizinho que precisa acolher um visitante seria uma mancha. A vila inteira saberia. A reputação do homem cairia. Ele seria lembrado como alguém que falhou no dever comunitário. Perceba como isso muda tudo. A lógica do texto deixa de ser, Deus é resistente, então insista. E passa a ser, se até um ser humano limitado, preso ao conforto e ao medo da vergonha pública, faz o que é certo em uma situação de necessidade, quanto mais Deus, que é perfeito em bondade, amor e fidelidade, responderá aos seus filhos. Jesus não está criando uma comparação direta dizendo que Deus é como o vizinho irritado. Ele está criando um contraste. Se um homem comum responde por honra social, Deus responde por caráter santo, por amor verdadeiro. O Pai não precisa ser persuadido. Ele é naturalmente generoso. Ele não é movido por pressão, ele é movido por sua própria natureza. Isso muda nossa postura na oração. A oração não é uma guerra para quebrar a resistência de Deus. Não é um esforço para convencer o céu. Oração é aproximação de filhos ao Pai. É confiança. É relacionamento. É dependência, sim, mas dependência segura. Quando Jesus diz pedir, buscai, batei, ele não está sugerindo que existe uma barreira divina que só se abre quando você força. Ele está nos convidando a viver uma vida de oração contínua porque o Pai é bom, porque Ele ouve, porque Ele dá coisas boas. Há também um símbolo importante no pedido de 3 pães. Naquele mundo, o pão era um sinal de comunhão. Pedir pão para alimentar um visitante não era só resolver uma fome, era proteger a dignidade do visitante e do anfitrião. É como se Jesus estivesse mostrando que nossas necessidades não são pequenas demais para Deus. O Pai se importa com o que é prático, cotidiano, concreto. E, ao mesmo tempo, Jesus aponta para um princípio: a fé não é apenas uma experiência individual, ela tem reflexos comunitários. A oração liga você a Deus, mas também te desperta para responsabilidades com o próximo. Um coração que ora com confiança também aprende a ser hospitaleiro, generoso e atento às necessidades ao redor. E aqui aparece uma beleza: Deus não é o vizinho que você precisa acordar. Ele é o Pai que não dorme. Ele não está trancado atrás de uma porta, preocupado com seu conforto. Ele conhece as necessidades antes mesmo de você falar. A oração, então, deixa de ser mendicância desesperada e se torna filiação confiante. Você ora não para vencer a relutância de Deus, mas para alinhar seu coração ao amor de Deus. Você ora não para forçar, mas para se aproximar. Essa parábola não é uma defesa da insistência cega, é uma escola de confiança madura. A segunda parábola é ainda mais polêmica, a do administrador infiel. Muita gente lê e fica desconfortável, porque parece que Jesus elogia um homem desonesto. A história é assim: um administrador é acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Ele é chamado para prestar contas e percebe que está prestes a ser demitido. Ele pensa: trabalhar pesado eu não consigo, mendigar eu tenho vergonha. O que eu faço para garantir meu futuro? Então ele chama os devedores do seu senhor e reduz suas dívidas drasticamente. Um devia 100 medidas de azeite, ele manda escrever 50. Outro devia 100 medidas de trigo, ele manda escrever 80. E, no fim, o senhor elogia a esperteza do administrador. Se você lê isso sem contexto, a conclusão parece ser: Jesus gosta de malandragem. Só que isso contradiz tudo o que o próprio Jesus ensinou sobre verdade, justiça e fidelidade. Então a pergunta é: o que está acontecendo aqui? No mundo da Palestina do primeiro século, era comum que administradores e intermediários lucrassem em cima das transações. Eles adicionavam taxas, juros, comissões. Muitas vezes, o senhor sabia que havia lucro para o administrador, e isso era tolerado como parte do sistema. O que tornava a prática moralmente questionável era o abuso, a exploração, a ganância. Quando o administrador percebe que vai perder o cargo, ele faz um movimento estratégico, ele reduz as dívidas renunciando à parte que seria sua comissão, aquilo que ele havia inflado.
Em vez de tirar do Senhor, ele abre mão do próprio ganho para criar uma rede de relacionamentos que o sustentará depois. Isso explica por que o Senhor elogia sua astúcia. Não é um elogio à corrupção, é um elogio à inteligência prática, à habilidade de usar o tempo restante com visão. O administrador, mesmo sendo chamado infiel porque desperdiçava os bens, soube agir rapidamente quando a hora chegou. E aqui Jesus faz uma crítica cortante: os filhos deste mundo são mais prudentes nas suas gerações do que os filhos da luz. Em outras palavras, gente que vive para este mundo muitas vezes sabe usar recursos, tempo e oportunidades com mais estratégia do que pessoas que dizem viver para o reino. Jesus então aplica isso ao coração do discípulo. Ele não está dizendo trapaceie. Ele está dizendo: acorde. Use o que você tem, dinheiro, influência, tempo, capacidades, oportunidades, com consciência do futuro eterno. Se pessoas que não creem em Deus são capazes de pensar adiante para garantir um amanhã terreno, por que tantos crentes vivem sem visão espiritual, gastando vida e recursos apenas no imediato, sem investir no que permanece? A parábola toca num ponto delicado: fidelidade no pouco. Jesus afirma que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Isso desmonta uma desculpa comum: quando eu tiver mais, eu vou ser generoso. Não. Se você não é fiel agora, com o que está nas suas mãos, o mais não vai te transformar. Pelo contrário, o mais só amplia o que você já é. A maneira como lidamos com o temporário revela nosso coração diante do eterno. A intenção de Jesus é provocar responsabilidade. Você pode ter recursos limitados, mas ainda assim pode usar bem. Pode ter pouco dinheiro, mas pode ser generoso. Pode ter pouco tempo, mas pode investir em pessoas. Pode ter poucos talentos, mas pode servir. A astúcia que Jesus destaca não é malícia, é discernimento, prontidão, sabedoria. É parar de viver no improviso espiritual e começar a construir, com a vida de hoje, um futuro alinhado ao reino. E aqui entra uma aplicação profunda: muitas vezes, o problema de crentes não é falta de fé, mas falta de estratégia espiritual. Eles dizem amar Deus, mas tratam a vida como se o tempo fosse infinito, como se não houvesse prestação de contas. Jesus conta essa parábola para nos lembrar de que somos administradores, não donos. Tudo o que temos passa pelas nossas mãos como responsabilidade. E Deus observa não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. O administrador da parábola foi chamado infiel por desperdiçar, mas a última atitude revelou que ele entendia urgência. Jesus chama seus discípulos a entender a urgência do reino. A terceira parábola é a do rico e Lázaro, uma das mais intensas e desconcertantes. Jesus descreve dois homens em extremos opostos. Um é rico, veste púrpura e linho finíssimo, vive em banquetes contínuos, cercado de conforto e status. Do lado de fora da sua casa está Lázaro, um mendigo coberto de feridas, desejando as migalhas que caem da mesa. A cena é cruel justamente porque não envolve um crime escandaloso, mas uma indiferença silenciosa. O rico não precisa bater em Lázaro para ser culpado. Basta ignorá-lo. E essa ignorância diária, repetida, constante, revela um coração endurecido. Os dois morrem. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, uma expressão judaica para descanso e honra junto aos patriarcas. O rico, por sua vez, desperta em tormento. Ele vê de longe Abraão e Lázaro, e pede uma gota d'água para aliviar sua sede. Abraão responde que existe um abismo intransponível: as decisões desta vida têm consequências que não podem ser revertidas depois. E aqui Jesus aperta o coração do ouvinte: o rico, que antes não via Lázaro, agora o vê, mas ainda o trata como alguém que pode ser enviado como mensageiro, como se fosse um servo, manda Lázaro. Mesmo no tormento, a mentalidade de superioridade continua. Muita gente usa essa parábola apenas como prova sobre o estado após a morte. Outros a tratam apenas como lição moral sobre generosidade. Só que o alvo de Jesus é mais específico e mais profundo. Ele está confrontando uma religiosidade que ama dinheiro e usa a aparência espiritual para justificar egoísmo. O contexto mostra que Jesus havia dito: não podeis servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, amantes do dinheiro, zombavam.
Então Jesus conta uma história que desmonta a ideia de que prosperidade é sinal de aprovação divina automática, e que pobreza é sinal de maldição. Ele mostra que o juízo de Deus enxerga o coração, não a fachada. Um detalhe marcante é que Jesus dá nome a Lázaro. Isso é raro nas parábolas. O nome significa Deus é meu auxílio. A história parece dizer, o mundo pode ignorar, pode desprezar, pode deixar do lado de fora, mas Deus conhece pelo nome. E aqui há um contraste doloroso: o rico tem roupas finas, mas não tem nome na história. Lázaro não tem roupas, mas tem nome. É como se Jesus estivesse invertendo valores. No reino, dignidade não vem de status, vem de ser conhecido por Deus. A parábola também expõe a dureza espiritual do rico. Ele pede sinais, pede que alguém volte dos mortos para avisar seus irmãos. Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, têm as Escrituras. Se não ouvem as Escrituras, não crerão nem mesmo se alguém ressuscitar. Essa frase ecoa profeticamente. Muitos, mesmo após a ressurreição de Jesus, escolheriam continuar endurecidos. Milagre não converte coração orgulhoso. Sinal não salva quem ama a própria cegueira. O problema não é falta de evidência, é falta de rendição. Então qual é o centro? O centro é um alerta contra uma fé que sabe falar de Deus, mas não sabe amar o próximo. Uma fé que conhece textos, mas não conhece compaixão. Uma fé que usa a religião como capa de conforto. Jesus não está condenando riqueza como se dinheiro fosse automaticamente pecado. Ele está condenando um coração que escolhe luxo acima de misericórdia, que escolhe banquete acima de justiça, que escolhe não ver o necessitado. A pergunta inevitável da parábola é: quantas vezes Lázaro esteve à porta? Quantas oportunidades de graça o rico desprezou? Quantas vezes a vida gritou por compaixão e ele preferiu silêncio? E aqui Jesus nos obriga a refletir: o que estamos construindo com nossas escolhas diárias? Não são apenas grandes decisões que definem nosso caminho, mas pequenos hábitos. Indiferença repetida vira caráter. E caráter tem consequência. A parábola é um espelho que denuncia uma religiosidade aparente e chama para um evangelho vivo, que transforma o modo como tratamos gente invisível. A quarta parábola é a da ovelha perdida. É uma imagem conhecida, estampada em quadros, livros infantis, músicas e sermões. O pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Quando a encontra, coloca-a nos ombros e faz festa. A aplicação comum é: Deus ama cada pessoa individualmente. E isso é verdade. Só que, mais uma vez, o contexto torna a história ainda mais provocadora do que parece. Jesus conta essa parábola porque fariseus e escribas o criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Para os religiosos, associar-se com pecadores era impureza. Eles não entendiam que o coração de Deus busca os perdidos. Então Jesus oferece uma história que, aos ouvidos daquele tempo, era escandalosa. Por quê? Porque ovelhas não eram fofinhas. Eram parte do sustento. Perder uma ovelha era prejuízo e vergonha. Um pastor que deixa o rebanho desprotegido para buscar uma só poderia ser visto como irresponsável. Havia risco real: ladrões, animais, acidentes. A decisão do pastor não é romântica. É arriscada. E exatamente aí está a força: o amor de Deus assume risco. Ele vai atrás. Ele não calcula como nós calculamos. Ele não diz: ah, perdi uma, mas ainda tenho 99, está ótimo. O reino não funciona na lógica fria da contabilidade humana. A graça não mede pessoas como números. O pastor vai. E quando encontra, não bate na ovelha, não dá sermão, não humilha. Ele carrega. Uma ovelha perdida pode ficar paralisada, com medo, incapaz de voltar. O pastor toma sobre si o peso do resgate. Isso é evangelho puro. Deus não apenas aponta o caminho, ele carrega quem não consegue andar. E Jesus completa com uma frase que muita gente interpreta errado: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A leitura superficial diz: existem pessoas tão justas que não precisam se arrepender. Só que isso contraria a mensagem bíblica inteira.
O que Jesus está fazendo aqui é ironia. É uma alfinetada nos fariseus que se achavam os 99. Eles se consideravam seguros, limpos, justos. Jesus expõe o absurdo. Na verdade, quem se acha justo pode estar tão perdido quanto, ou mais, porque não reconhece a própria perda. O maior perigo não é estar perdido. É estar perdido e achar que está bem. A ovelha extraviada, ao menos, está fora e sabe que precisa. Os religiosos, por orgulho, estavam no deserto da autojustiça, cegos para a própria necessidade. E, por isso, não experimentavam a alegria do arrependimento. Eles não se deixavam carregar. Preferiam ficar do lado de fora da festa, criticando a graça. Essa parábola revela o coração de Deus, ele se alegra em resgatar. O céu celebra quando alguém volta. E aqui há uma correção importante: Deus não celebra desempenho religioso. Deus celebra rendição. Ele não está impressionado com currículo espiritual. Ele se move por arrependimento sincero. A alegria do céu não é por gente perfeita, mas por pecadores que voltam para casa. A quinta parábola é a do filho pródigo, talvez a mais famosa de todas. Só que o título já costuma enganar. Quando chamamos de parábola do filho pródigo, nosso foco vai automaticamente para o filho mais novo. E sim, ele é importante, ele pede a herança em vida, o que naquele contexto é como dizer ao pai: eu preferia que você estivesse morto. Ele sai, desperdiça tudo, se afunda, chega ao ponto de cuidar de porcos, algo impuro para judeus, e deseja comer a comida dos animais. É o fundo do poço. Quando decide voltar, ele ensaia um discurso: quer ser aceito como servo. Ele acredita que perdeu a filiação e que, no máximo, pode comprar uma chance como empregado. Mas a história vira quando o pai o vê de longe e corre. Isso é chocante. Um patriarca não corria. Era visto como indigno, humilhante. Correr significava expor-se. O pai ignora a honra social e corre porque o amor é maior. Ele abraça, restaura, veste, coloca anel, sandálias, mata o novilho, faz festa. Esses detalhes não são enfeites, eles comunicam restauração completa. Roupa, anel e sandálias dizem: você não é servo. Você é filho. O pai não negocia. Ele não exige provas. Ele devolve identidade. Só que Jesus não termina aí. A parábola, na verdade, é sobre dois filhos. O filho mais velho chega, ouve música, pergunta o que está acontecendo, descobre que o irmão voltou e fica furioso. Ele se recusa a entrar na festa e confronta o pai: eu te sirvo há anos, nunca desobedeci, e você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse teu filho volta, depois de gastar tudo, você mata o novilho. A fala revela o coração dele, ele não se via como filho, mas como empregado. Ele usava a obediência como moeda. Ele não amava o pai, ele buscava a recompensa. Ele não conhecia graça, ele conhecia mérito. E note o segundo choque: o pai sai da festa para encontrar o filho mais velho. Assim como ele foi ao encontro do rebelde que fugiu, ele vai ao encontro do religioso que ficou. Ambos estavam perdidos. Um perdido na desobediência, outro perdido na autojustiça. Um longe de casa, outro dentro de casa, mais distante do coração do pai. O pai súplica para que ele entre. E aqui está a provocação: Jesus conta isso para fariseus que reclamavam porque ele acolhia pecadores. O filho mais velho representa os religiosos indignados com a graça. O filho mais novo representa os pecadores públicos. E o pai representa Deus. O escândalo não é o pródigo voltar. O escândalo é o justo não aceitar que o pai seja gracioso. O maior pecado do filho mais velho é a incapacidade de celebrar a misericórdia. Ele transforma a casa do pai em lugar de competição e comparação. Ele reduz a fé a eu mereço. E Jesus deixa a história em aberto: não sabemos se o filho mais velho entra. Essa lacuna não é descuido, é uma pergunta direcionada a quem ouve. É como se Jesus dissesse: e você? Vai entrar na alegria do Pai ou vai ficar do lado de fora, preso ao mérito? Aqui está uma das mensagens mais fortes do Evangelho:
Deus não é apenas aquele que perdoa o rebelde, é aquele que confronta o religioso. Ele chama os dois. Ele ama os dois. Ele vai ao encontro dos dois. E ele revela que o problema central não é apenas pecado escandaloso, é orgulho. Porque o orgulho consegue fazer alguém certinho ficar tão distante quanto alguém perdido. O Pai convida para dentro da festa. A graça é escandalosa porque não é compra, é presente. A sexta parábola é a do fariseu e do publicano. Jesus a conta para pessoas que confiavam em si mesmas e desprezavam os outros. Dois homens sobem ao templo para orar. O fariseu ora de um jeito que, por fora, parece exemplar, jejua, dízima, não comete certos pecados. Mas repare, a oração dele é centrada nele mesmo. Ele não pede nada a Deus. Ele apresenta um relatório, como se estivesse entregando um currículo espiritual: eu sou assim, eu faço isso, eu não sou como os outros. E, para piorar, ele usa o publicano como escada: ainda bem que eu não sou como esse aí. O publicano, por outro lado, fica distante. Ele nem levanta os olhos. Bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É uma oração curta, sem enfeite, sem performance. E Jesus conclui: quem desceu justificado foi o publicano, não o fariseu. Isso vira o mundo religioso de cabeça para baixo. Porque o fariseu era o símbolo de piedade pública. O publicano era visto como traidor, colaborador de Roma, explorador. E mesmo assim, o publicano é aceito. Por quê? Porque ele não confia em si. Ele se lança na misericórdia. Ele entende que não tem méritos para apresentar. Essa parábola não condena jejum, nem dízimo, nem disciplina espiritual. Jesus não está zombando da obediência. Ele está denunciando o uso da obediência como ferramenta de autoexaltação. O fariseu transformou práticas espirituais em pedestal. E quando práticas viram pedestal, elas deixam de ser culto e viram vaidade. Elas deixam de ser devoção e viram autopromoção. O fariseu ora, mas não se encontra com Deus, porque está ocupado admirando a si mesmo. O publicano, ao contrário, faz algo que a religiosidade orgulhosa odeia: ele admite necessidade. Ele não negocia. Não promete. Não se defende. Não racionaliza. Ele pede misericórdia. E Jesus revela um princípio central do Evangelho: justificação não é recompensa para quem se acha suficiente, é presente para quem reconhece que é dependente. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O reino não é para quem tem currículo, é para quem tem coração quebrantado. Quando juntamos essas 6 parábolas, o padrão fica claro. Em todas elas, Jesus está corrigindo visões distorcidas: a visão de um Deus relutante, a visão de uma vida sem responsabilidade espiritual, a visão de uma fé sem compaixão, a visão de uma justiça baseada em status, a visão de uma casa onde mérito vale mais do que misericórdia, e a visão de uma oração usada como vitrine. Jesus está retirando máscaras. A parábola do amigo da meia-noite nos chama a confiar em um Pai generoso, e não a pensar que precisamos arrancar bênçãos de um Deus resistente. A parábola do administrador nos chama a viver com visão, usando recursos temporais para objetivos eternos, com fidelidade no pouco. A parábola do rico e Lázaro nos alerta contra a indiferença e contra a religião que ama conforto mais do que gente. A parábola da ovelha perdida mostra a graça que busca, carrega e celebra, e também confronta os 99 que se acham bons. A parábola do filho pródigo revela que a graça escandalosa incomoda os religiosos e que o pai chama os 2 filhos, o rebelde e o moralista. E a parábola do fariseu e do publicano desmonta a autossuficiência, mostrando que o coração do evangelho é misericórdia, não mérito. Talvez, depois de ouvir tudo isso, você perceba que a pergunta final não é qual interpretação é mais inteligente. A pergunta é: que tipo de coração eu tenho diante de Deus? Eu oro como filho ou como alguém que tenta convencer um vizinho irritado? Eu administro minha vida com visão eterna ou desperdiço oportunidades? Eu passo por Lázaros todos os dias e não vejo? Eu fico ofendido com a graça porque ainda penso como o filho mais velho? Eu uso minha religião para me comparar e me sentir superior, ou para me humilhar e pedir misericórdia?
Jesus contava parábolas para produzir decisão. Ele não queria apenas informar, queria transformar. E por isso essas histórias continuam tão atuais. Porque, no fundo, a grande batalha espiritual não é só contra pecados evidentes. Muitas vezes é contra distorções sutis, achar que Deus é duro, achar que a vida é nossa, achar que compaixão é opcional, achar que mérito compra graça, achar que religião substitui arrependimento. Jesus vem e reposiciona tudo. Deus é Pai. A graça é presente. O reino é alegria. E o céu celebra quando um pecador volta. Se você ouviu essas parábolas a vida inteira, talvez hoje você as esteja ouvindo de novo, não como repetição, mas como convite. Um convite para confiar mais, para amar mais, para viver com mais consciência, para abandonar a autojustiça e entrar na festa. Porque, no fim, esse é o coração do Evangelho, não é o homem encontrando um caminho para Deus por mérito, é Deus vindo ao encontro do homem por misericórdia. E quando isso desce do conhecimento para o coração, tudo muda. Se você chegou até aqui, guarde isso: Deus não é relutante. Deus não é cego. Deus não é indiferente. Deus não é comprador de obras. Ele é Pai. Ele é pastor. Ele é juiz justo e misericordioso. Ele é aquele que chama para dentro. A questão é: você vai continuar do lado de fora, tentando merecer, tentando controlar, tentando se justificar, ou vai entrar, como filho, e descansar na graça que Jesus revelou? Obrigado por acompanhar essa reflexão. Que Deus te abençoe, fortaleça sua fé e te dê olhos para ver o que Jesus realmente quis dizer. Abraços e fique com Deus.